Olá, no nosso encontro de hoje vamos falar sobre os desafios da educação no país e a ação de grupos para uma melhora do ensino no Brasil. E para isso eu tenho aqui comigo no estúdio a diretora da Faculdade de Educação da PUC Campinas, Dora Megide, e a Gabriela Mota. Ela é aluna da Faculdade de Economia e coordenadora do projeto Prometeus, que tem como objetivo levar uma espécie de cursinho pré-vestibular a pessoas de regiões carentes aqui de Campinas. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos conferir alguns números atuais sobre a educação no Brasil. Dados do Censo da Educação Básica de 2013 mostram que o número de alunos matriculados em escolas particulares subiu 14% entre 2010 e 2013, chegando a 8,6 milhões. Nesse mesmo período, a quantidade de estudantes em escolas públicas diminuiu quase 6%, caindo de 43,9 para 41,4 milhões. Então, o que se deve esse número de alunos que saem das escolas públicas para irem para a escola privada? É pelo estigma que tem de que o ensino público é ruim? Infelizmente existe não só o estigma, né, mas em alguns casos existe mesmo o fato de que algumas escolas públicas ainda têm que melhorar bastante seu status no que se representa a questão do ensino. Esse, infelizmente, também não é um fato que está só nas mãos da escola pública. Nós encontramos também escolas da rede particular com as mesmas deficiências, né? Então, o que há que se cuidar, né, sobretudo os pais ou os responsáveis por essas transferências, é para qual escola que eu estou trazendo esses meus filhos. Agora, mais do que isso, o que a gente deve lutar é para melhorar a cada escola. Então, meus filhos estão estudando nessa ou naquela escola da rede pública ou privada. A minha inserção dentro da escola, quer pelos locais que a escola oferece, como a associação de pais e mestres, ou mesmo na associação de bairro, há muita possibilidade do pai interferir de maneira interessante nessa escola. No sentido de que, por exemplo, uma crítica grande que se faz à escola pública é a questão de falta de professores e que aí os substitutos nem sempre estão de nível satisfatório trazendo esse ensino para as crianças. Então, que esses pais, junto com a comunidade, ou esses jovens adolescentes, quando é o caso aí dos anos finais do ensino fundamental ou ensino médio, para que eles utilizem o repertório que tem, a força que tem, no sentido de melhorar cada escola, né? Então, esse ensino precisa ser realmente cuidado, e aí rede pública e rede particular, e a interferência da comunidade é um fator preponderante. Você falou aí do ensino, que precisa ser melhor cuidado. O governo poderia investir, com certeza, né? Poderia investir de que forma para melhorar? O que teria que ser feito? Então, eu costumo dizer que uma escola é feita, certamente, das políticas públicas, de maneira fundamental da equipe, tanto de professores como equipe gestora dentro da escola e dessa comunidade que são os pais e os alunos, né? A cada um compete a sua função. A questão salarial, por exemplo, do professor de ensino público, no nosso caso, do ensino estadual, ainda é uma situação muito complicada. Nós temos professores que, para ter um nível razoável de vida, precisam trabalhar por 40, às vezes até mais que isso, horas aula. 40 horas aula dentro do local de trabalho. Se você contabilizar locomoção, porque a depender da disciplina, a carga horária não se fecha num único espaço, né? Então você tem que se locomover para outras escolas. Se você contabilizar a preparação de material, ou da preparação da aula em si, ou de provas, ou de correção de atividades, etc., essa carga horária vai às nuvens, né? Porque não é na razão de 1 para 1, uma hora dada, uma hora aula dada, uma hora de trabalho. Há períodos do semestre que isso significa muito mais. Bom, então a questão salarial é importante. Uma carga horária razoável permite ao professor um preparo melhor. Por outro lado, a aquisição de materiais dentro das escolas. Agora, no interior das escolas, todo esse tipo de acervo tem que ser muito bem cuidado. E, infelizmente, a gente, às vezes, entra nas escolas, né, no trabalho nosso com escolas do ensino básico, a gente ainda vê livros didáticos, recursos didáticos, materiais básicos deteriorando e sem uso.
Uma outra questão muito forte, que a gente sabe que ainda há que se cuidar com muito ênfase, é a questão da formação dos professores. Não é? Então, você percebe, por exemplo, recentemente, no final do ano, foi divulgada uma estatística aqui da nossa região de Campinas, indicando que jovens adultos na faixa etária de 15 a 64 anos, entre esses jovens, 30% são analfabetos funcionais. Essa é uma cifra muito grande, né? E isso advém do quê? Esses jovens, esses adultos passaram grande parte da vida na escola. E a escola não deu conta dessa alfabetização, ou seja, de prepará-lo para aquilo que a vida vai solicitar deles. Então eu vejo a política, o salário, a organização no interior das escolas para que esses recursos sejam muito bem usados, a comunidade trabalhando para que essa escola seja boa. E aí, com certeza, a gente vai poder ter tanto orgulho dessa escola pública que talvez a migração seja ao contrário, né? Seja inversa. Você veio de escola pública, né, Gabriela? Como que você vê essa migração? Então, eu estudei em escola pública, mas eu estudei numa dinâmica um pouco diferenciada. Eu estudei o ensino fundamental em escola pública, mas com aquela preparação para prestar aquela prova de uma escola pública que é um pouco diferenciada, que são as ETECs, que para você entrar, você já passa por um exame. Então, a dinâmica de ensino é diferenciada porque você já tem uma seleção, tanto na entrada dos alunos e também você vê um diferencial com o corpo docente que dá aula naquela escola. Que eu que vinha de escola pública e vinha de escola pública de regiões carentes, a professora falou um ponto muito importante, a preparação dos professores. Tinha um professor que não dava aula, pegava o livro e começava a ditar, e a gente ficava copiando o que ele ditou a aula inteira. Aí quando eu migro para essa escola, que eu tive que passar por um processo de seleção para entrar nela, eu vejo uma dinâmica totalmente diferente. Professores muito mais preparados, exercícios muito mais difíceis e convivendo com muito mais do que metade da sala que vieram de escola particular. Era uma escola pública, mas que não parecia que era pública, era uma escola pública para o público privado. Você mencionou essa diferença e realmente existe essa diferença da forma pedagógica da escola pública para a escola privada? É por isso que de repente acontece essa mudança? Então, volto a destacar, depende de escola para escola. A gente ainda tem uma quantidade muito grande de escola pública que por uma interferência menor da comunidade, ela ainda continua com um trabalho deficitário. Agora, também há que se entender as características. Nós recentemente desenvolvemos um trabalho numa escola pública de uma região aqui de Campinas. Qual era o fundamental problema que aquela escola tinha? A rotatividade de alunos. Então, eram alunos que frequentavam um mês e iam embora, então, em consequência, vinham outros e tal. Então, um trabalho numa continuidade era muito difícil de ser realizado naquele espaço. Tanto que essa escola, em função disso, também manifestou-se muito mal na avaliação. Agora, dentro daquela escola, tinham professores interessantíssimos, super conscientes do trabalho deles, desenvolvendo atividades, desenvolvendo maneiras de trabalhar com aquelas crianças exemplares, né? Agora, ainda existe. O que acontece na escola particular? A família está muito próxima e se sente à vontade para interferir. Então, ainda que eu não acredite na interferência pedagógica, porque eu acho que a cada comunidade cabe a sua parcela aí de interferência, né? Eu acho que é importante você estar junto, você vivenciar a escola, mas a parte pedagógica cabe ao grupo pedagógico dessa escola. Bom, mas enfim, na escola particular, essa interferência é maior, o pai está mais próximo e tem mesmo aquela noção de que ele está despendendo de um recurso e que ele quer ver esse retorno, ou na forma do vestibulinho que o aluno vai fazer, ou do vestibular depois, e isso vai para a mídia, né? Então a escola A permitiu o ingresso de 90% do seu público nas principais universidades, etc. No ensino público, essa propaganda não tem sentido nenhum, né? E o pai se sente apartado de todas essas coisas e às vezes não conhece os mecanismos para fazer essa mesma cobrança, né? E isso acaba sendo um problema também.
Um outro ponto que eu acho importante, igual você falou agora, qual a diferença da escola pública para particular? Eu vejo isso principalmente nas escolas de ensino médio, porque o meu primeiro ano foi numa escola pública normal e no meio do primeiro ano eu mudei para uma ETEC. É a perspectiva do aluno, é com que o professor trabalha. Quando eu entrei na ETEC, todo mundo queria fazer curso superior e a maioria queria ou conseguir bolsa ou passar na universidade pública. Então, a perspectiva dos alunos também estimula o professor. Quando você entra no ensino médio, na escola pública, que não tem esse processo de seleção, o público é diferente. Então, a cobrança com o professor é diferente. E assim, também não é só o professor, igual a professora falou. Às vezes o professor estava lá na frente dando aula e tinha gente pintando a unha, virando a cadeira de costas. Era também uma realidade do que você vê dentro de uma escola pública. Então é bem diferente. E dentro dessa questão da perspectiva, nós temos alguns números aí que você vai poder acompanhar. No nosso país existem aproximadamente 3,5 milhões de crianças e jovens fora da escola. 92% da população entre 4 e 17 anos estão estudando, mas como fazer para chegar aos 100%? O que deve ser feito? Porque, pelo que vocês estão falando, na verdade, é um mito, então, que existe de que o ensino na escola pública, que pedagogicamente ele é pior, porque os professores ali eles podem se organizar também e ter uma qualidade tão boa quanto uma escola privada, né? Eu acho que assim, a gente não pode dizer que o ensino público, um ensino público de boa qualidade é inviável, não é verdade, não é verdade. Eu defendo que a escola deve ser pública, de qualidade e para todos. Então, a minha meta é 100%. Como educadora que sou, nenhum a menos, né? Nenhum de fora. Agora, o que acontece? Tem que ter essa vontade do poder público, da equipe gestora e da comunidade. Então, o poder público já disse, recurso, salário, sem salário não é possível. Né? É complicadíssimo. Como é que um professor com 2, 3 períodos de trabalho dá conta de fazer um ensino meramente satisfatório? Agora, por outro lado, também eu não posso me acomodar. Né? Infelizmente, já ouvi em etapas da minha vida, colega dizer assim, bom, eu dou aula aqui na escola particular, recebo, na escola pública recebo X, eu dou uma aula de X. Agora, na particular eu recebo 4X, meu rendimento é 4x. Então, eu não concordo com isso no sentido de dizer que aquele aluno ali, ele é o mesmo, a criança, o jovem, ele é o mesmo e ele merece de mim o melhor que eu puder fazer. Então, eu acho que há que ter essa consciência, que eu acho que é uma consciência política também. Agora, a família interfere muito forte. E na escola particular, por exemplo, imagine uma criança virar de costas para a professora e pintar a unha. Esse professor vai chegar nos pais e vai dizer, escuta, seu menino veio para cá para isso, e o pai vai dizer para ele, mas eu estou te pagando para quê? Né? E é uma coisa que na escola pública parece que não tem muito mais essa concepção. Né? Criou-se uma coisa de que ir da escola e pronto, né? Não precisa aprender, né? Ou não precisa fazer parte de tudo aquilo que acontece. Então, também a família tem um papel fundante no sentido de cobrar do filho e dizer, esse tempo é precioso na sua vida, isso que você está podendo agora, você não vai poder em outro momento. Né? Agora, não existe essa inter-relação. A escola, muitas vezes, ela é desestimulante, então a evasão vai acontecendo. Né? A evasão vai acontecendo. E quando não acontece a evasão, acontece de eu continuar na escola sem aprender. Eu digo que essa é a inclusão da exclusão. O menino continua na escola, mas excluído daquilo que seria o valor da escola para ele, que é aprender, que é se desenvolver, se preparar para ser um cidadão na sociedade. E para tentar aproximar mais esses jovens da escola e até mesmo da universidade, a Gabriela, como eu já disse anteriormente, ela é coordenadora de um projeto que leva cursinho pré-vestibular para pessoas de regiões carentes aqui de Campinas. O nosso repórter, o Eduardo Guidini, ele foi conferir como funciona esse projeto. Sara mora na periferia de Campinas e o salário que ganha não permite que ela pague para estudar. A jovem sonha em fazer uma faculdade de serviço social para, no futuro, poder ajudar quem está nessa mesma situação. Difícil, né? Porque R$600 você não faz mais nada. Ainda pagar uma faculdade que é um monte, né? Aí fica difícil, que não é fácil, né? Porque se eu tivesse condições, eu não estaria aqui.
E para alcançar esse objetivo de entrar na universidade, a Sara está participando de um projeto desenvolvido por alunos da PUC Campinas que leva aulas gratuitas para comunidades carentes aqui da cidade. A ideia do projeto Prometeus é funcionar como um cursinho pré-vestibular social. Os voluntários se dividem para dar as aulas. Tem uma segunda pessoa na conversa? E quem que normalmente é? Você vai conversar com alguém e falar ele, ou você vai falar com alguém falando você? Você? O objetivo principal é a preparação para a prova, mas a vontade é de ir muito além. Basicamente, a gente tenta fazer um processo de que não só eles passem na prova, mas que também, a partir das aulas, eles queiram buscar conhecimento. Então, seria ampliar o universo pela vontade deles. Faz muito tempo que eu parei de estudar e muita coisa foge da memória. E agora, de uns 2 anos para cá, surgiu o interesse de eu fazer uma faculdade. E esse cursinho vai me ajudar muito. Dono de uma escola de idiomas, o venezuelano Wilmer decidiu apoiar o projeto. Nós sempre estamos pensando mais em nós mesmos, né? E não pensamos muito no próximo, né? Então, acho que é muito importante a gente sempre pensar na sociedade como um só, né? Porque somos todos partes de uma coisa só. Seu Manuel é deficiente visual e, aos 63 anos, encontrou nas aulas o incentivo que precisava para voltar a estudar. É muito bom, a gente tem que agradecer e fazer o máximo possível de vir aqui todo sábado. Então, Gabriela, conta pra gente como surgiu esse projeto, partiu de você, como foi? Então, o projeto Prometeus, na época, eu tinha acabado de sair da presidência do diretório do Centro de Economia e Administração e eu queria fazer algo diferente do que eu já fazia no diretório, porque tudo que eu fazia dentro do diretório acadêmico era voltado muito para o público discente da PUC Campinas do Centro de Economia e Administração. Mas eu queria fazer algum trabalho que pudesse mudar a sociedade, mudar a forma de visão das pessoas. E os alunos também me falavam, e alguma coisa que os alunos da universidade, já que tem vários incentivos, subsídios, para esses alunos terem curso superior, mesmo os que pagam faculdade, quanto os bolsistas, para a gente conseguir retribuir um pouco isso para a sociedade, porque a gente é minoria. E como a gente trabalhava muito com mídias sociais, entrei lá no Facebook, escrevi o histórico do projeto, como funcionaria, coloquei no Facebook, convidei um monte de amigos no grupo, alguns professores, e falei, vamos ver quem está interessado. E já acho que no mesmo dia que eu lancei, chegou a Alessandra, que é uma das coordenadoras, que é do Campus 2 de Biologia. Ela falou, olha, estou interessada. E a gente foi se constituindo, porque isso foi um ano atrás, até a gente começar a dar aula. Aí depois eu conheci o Felipe, que é um outro coordenador, que ele era professor de inglês meu num curso particular, também falou que estava interessado e a gente formou assim, um corpo de 3 coordenadores e saímos em busca de professores por aí, seja por Facebook, seja amigo. E a gente viu aí na reportagem que jovens, pessoas mais velhas participam desse projeto também, é uma coisa que tá crescendo, né? Tá além da expectativa de vocês. Quando a gente pensou no Prometeus, a gente pensou em trabalhar mais com jovens mesmo. E a gente pensou em fazer um trabalho. Na época do diretório, a gente fazia campanha do agasalho numa comunidade. E como a gente conheceu e teve um evento que a gente fez que falou sobre organização financeira, das finanças, e depois a gente falou sobre oportunidades de melhoria da renda. E a gente falou do ProUni. Nesse evento, eu acho que já tinha lançado a sementinha de que tinha muitas pessoas interessadas em fazer curso superior, mas não sabiam como fazer. E no meu primeiro ano da faculdade, sobraram vagas de bolsistas do ProUni. Para ter uma ideia, sobrou uma vaga de medicina 100% na PUC, que deve ser a mais disputada. Então, não bastava a gente chegar e fazer um cursinho para melhorar a nota. Faltava dar conhecimento, falar o que é o ProUni, falar como funcionam as vagas, falar de outro problema do Enem, que tem muita gente que desiste, que é a entrega de documentos, que é uma entrega rigorosa. Explicar tudo isso para os alunos. Não seria, quando eu pensei no Prometeus, não seria só as aulas. Seria todo um processo de trabalhar com os alunos. E também tornar eles críticos contra a sociedade. Porque a ideia da gente não é que... antes era um diretor de família... Que a gente pensa grande, né? Antes era um diretor de família de classe média formado por uma boa universidade e agora vai ser uma pessoa
que era de baixa renda, mas que pensa igual e não pensa em nenhuma melhoria para a sociedade. Se vou fazer isso, eu não estou contribuindo em nada. Só estou mudando as pessoas. Não, a gente quer fazer um trabalho de fazer eles pensarem na sociedade, melhorarem ela. A ideia é que quando eu não estiver mais lá, vai que acontece alguma coisa para eu não estiver, quem vai me substituir foi quem um dia eu dei aula. Então é uma ideia de corrente, para que nunca acabe. Quem hoje está sentado lá vai ser o que vai estar em pé dando aula no futuro. E como você vê um projeto desse, Dora, como educadora, né? O que você acha desse projeto? Então, eu falei há pouco que eu estou ficando cada momento mais fã da Gabriela, né? Que acabo de conhecer, vale destacar. Acho que uma coisa que a Gabriela não falou e que vale a pena a gente dizer, ela é oriunda, né, dessa camada e ela é aluna ProUni, né? E daí veio a intenção dela de que mais pessoas pudessem desfrutar disso. Porque, como ela disse, fazer a prova, o Enem bom, tudo bem, é substancial, mas basta isso? Né? Não basta, é uma série de organizações que são necessárias. Então, a visão desses, vou chamar dessas meninas, né? Desses meninos, com pouca ou quase nenhuma habilidade ou formação no que se refere à educação, mas elas têm um olhar muito longe, muito importante. Olha, foram pensar, bom, eu fui beneficiado, tá bom para mim, salvei a minha pele, tá legal? Não, vamos seguir na corrente, né? Se eu fui e eu tinha alguns mecanismos que nem todas as pessoas têm, o mecanismo de organizar material, o mecanismo de entregar no tempo certo, de saber que eu posso pleitear, inclusive o curso de medicina que eu posso. Então, essas informações são necessárias de serem transmitidas e só quem viveu a experiência na pele tem essa dimensão. Então, a competência deles, não só no sentido de que foi bom para mim, pode ser bom também para outras pessoas, que já seria uma questão muito legal, mas a questão da organização. Então, eu vou contribuir para que isso continue, mas nas dimensões múltiplas, que não basta o conhecimento das disciplinas, eu preciso do conhecimento prático de como organizar tudo isso. Ao mesmo tempo, é uma possibilidade que eu vejo desses jovens e desses adultos se inserirem num grupo que vai estimulá-los a estudar. A gente sabe, a Gabriela sabe isso com mais recente, que estudar sozinha é muito difícil, né? Você às vezes não sabe por onde começar, você pega lá a lista dos livros que tem para ler ou do conteúdo que tem para ser estudado, você não sabe por onde que você começa. Aí quando você tem alguém que te auxilie na condução disso, isso é muito importante, né? Gabriela, e o projeto ele é formado por alunos, né, de diversas áreas da universidade, e se quem estiver nos assistindo quiser participar também, o que tem que fazer? Entrar em contato com a gente, porque a gente trabalha com diversos tipos de voluntário dentro do projeto. E isso aí é uma das características que são meio nossas no projeto. Quando eu entrei para o diretório, a gente tinha que fazer várias atividades extracurriculares, porque os alunos precisam completar aquela camada de horas, mas eles falavam, olha, eu gostaria de participar do projeto, eu gostaria de fazer o trote solidário com vocês, mas só que tem um problema, eu não tenho tempo, eu não consigo me deslocar, mas em casa, à noite, eu poderia ajudar. Então, a gente criou alguns tipos diferenciados de voluntários. A gente tem o voluntário professor, que é o presencial, que é o normal, você ir na aula, preparar a aula, dar aula para os alunos, aplicar exercícios, que vai nos sábados dar as aulas. Tem os professores que a gente chama de professores off. Os professores off, eles não vão até a ONG dar aula. Eles vão para casa e respondem tanto as dúvidas por e-mail, que no caso do e-mail a gente usa mais os computadores da seta, porque a maioria dos nossos alunos, igual a professora falou, eles não têm acesso à internet, então por isso até a dificuldade de saber o que eles vão ter que estudar para o Enem. Então, a gente trabalha com listas, que a gente dá listas de exercícios e essas listas de dúvidas, e eles corrigem isso, além dos exercícios que a gente passa toda semana. E como a gente tem um foco no Enem, a gente trabalha com leituras, passar leituras para eles e depois eles trazendo para a gente os pontos principais de cada leitura, para estimular isso até na prova. E aí a gente tem o professor normal, o professor off e os auxiliares de sala, que é algo que a gente experimentou há pouco tempo e viu que deu muito certo.
que eles ficam tanto auxiliando o professor na aula, quanto, quando os alunos têm dúvida, tirando dúvidas pontuais. Então a gente está precisando de quem tiver interesse, para ser tanto professor quanto auxiliar de classe, entrar em contato com a gente por esse e-mail que você vai falar. Dora, Gabriela, quais são os desafios, né, para a educação agora nos nossos tempos? Então, eu vejo assim, né, não precisaria cursinho se a gente tivesse cursão, né? O que é o cursão? É o aluno que entra no ensino básico lá, aos 6 anos ou até antes, já na educação infantil, e faz um bom desenvolvimento escolar até concluir o ensino médio. Se isso existisse, e se todos os institutos de educação, todas as universidades superiores, de nível superior, tivessem boa qualidade, as questões iriam acontecer automaticamente. Então, eu penso que, primeiramente, fortalecer esse ensino básico, em todas as suas vertentes. Né? Que a gente, como professor, se preocupe que esse aluno seja bem formado, não saia da escola, mas também não permaneça nela sem ter avançado. Então, isso é uma coisa básica. Agora, enquanto isso não acontecer, porque isso é uma... Eu não vou viver para ver isso, infelizmente, meus bisnetos talvez, mas enquanto isso não acontecer, nós vamos precisar dessas ações e que eu vejo como muito, muito importantes e que manifestam até a intenção de que a gente possa conversar mais para que algumas coisas que pudermos colaborar uns com os outros, sobretudo, por exemplo, nas questões pedagógicas, etc., e a gente possa ajudar. Né? E para você, Gabriela? Eu acredito que eu acho que foi uma das principais dificuldades da gente, os alunos não leem e eles nunca foram estimulados a ler. E por isso que a capacidade deles de interpretação de texto, ela é muito grande. Então, acho que esse estímulo à leitura deveria ocorrer, mas há pouco tempo eu vi uma reportagem, não lembro agora o jornal, que falou de refazer os clássicos da literatura numa linguagem mais simples. Mas quando eu estava discutindo com alguns amigos sobre isso, eu pensei, se a gente preparasse bem os nossos alunos nas escolas, não teria nem sido pensado da gente tentar facilitar a leitura. Porque a ideia é eles conseguirem interpretar um texto daquele. Eu estudei para interpretar um texto daquele. A gente sempre estudou para fazer prova para interpretar. Então, por que agora a gente está fazendo isso, facilitando? Então, a gente está aceitando essa dificuldade, em vez de trabalhar ela? Então, é uma questão importante. Mas acho que a leitura, esse estímulo à leitura é imprescindível. Legal, obrigado Dora, obrigado Gabriela. Essa edição do Ponto de Encontro está acabando agora, mas você pode acompanhar as outras produções da TV PUC no site que aparece na sua tela. Até o nosso próximo encontro.